Graças a paz. Faz algum tempo que a gente não grava nada, não transmite nada por aqui. Mas hoje eu gostaria de partilhar com vocês um pouco da nossa compreensão, das nossas descobertas acerca da revelação messiânica do Antigo Testamento. A revelação do Messias ou de Cristo a partir do Antigo Testamento. Alguns padrões bíblicos interessantes, alguns paralelos, algumas tipologias, alguns exemplos, algumas figuras que apontam para Cristo, claramente para a obra, a vida e a obra do Senhor Jesus. Desde o seu nascimento, até mesmo o que ele veio fazer e a sua morte e ressurreição, de uma perspectiva bíblica e teológica. O primeiro paralelo que a gente vê diz respeito ao animal sacrificado no Éden. O primeiro paralelo que a gente vê, você vê que o primeiro casal pecou, Deus providencia, Deus realiza um sacrifício e providencia umas vestes para aquele casal. Então há um sacrifício realizado pelo próprio Deus. Esse sacrifício é um derramamento de sangue. E com a pele do animal, Deus faz vestes para Adão e Eva. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos nos despir do velho homem e se revestir do novo homem que é Cristo. Ele diz isso em suas cartas, especialmente em Filipenses, Colossenses. Ele fala dessa questão. Depois nós vemos que esse meio de sacrifício continua. Outro paralelo muito claro que a gente vê é um exemplo muito claro e simples também, é no animal que substitui Isaac no sacrifício lá de Abraão, quando Abraão ia sacrificar o próprio filho. Então nós temos aí o sacrifício do animal no Éden, que substituiu Adão e Eva, que sofreriam o juízo, a justiça de Deus. E depois nós vemos um animal também, de forma clara, um cordeiro preso nos arbustos. Interessante que ele está preso nos galhos, né? Apontando para Cristo pregado no madeiro, também na cruz, a madeira. Então, quando Abraão vai sacrificar o filho, dá a entender que ali era um pai sacrificando o filho, apontando para o que Deus faria. Só que Isaac é substituído pelo cordeiro preso nos arbustos. Então assim, nós somos substituídos por Cristo. Nós somos substituídos por Cristo. Em seguida nós vemos também o fato de José. José ia ser morto pelos irmãos. E aí, um dos irmãos, e Judá também, propõe matar um animal no lugar do irmão. A gente vê o mesmo exemplo. Então o animal é morto, pegam o sangue, rasgam as vestes e sujam as vestes com o sangue do animal, em substituição à vida de José. E as vestes também rasgadas. Então a gente vê isso também apontando, né, para o substituto, aquele que morre no lugar para preservar a vida do outro. Daí nós vemos a Páscoa.
um animal sendo morto como cordeiro, um cordeiro. Depois, João Batista, quando vê Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo vai chamar Jesus de o Cordeiro, o nosso Cordeiro Pascal. Então o evento da Páscoa aponta para a obra de Cristo, para a substituição. Quando o juízo de Deus vir, o animal que substituía as famílias que foram salvas, aponta para o Cordeiro de Deus, que substitui também aqueles que nele crê, quando o juízo de Deus vir sobre a terra. Então você vê, a gente vê esse paralelo. Porque Jesus morreu na Páscoa e ele já substitui Barrabás. A cruz não era de Cristo, era de Barrabás. Mas depois dos sacrifícios de Moisés, e toda a estrutura do sacrifício que aponta para a substituição do culpado no lugar do cordeiro, nós vamos ver um paralelo, a gente chama de padrão imagético, um padrão de imagem, um paralelo entre os livros históricos. E esse paralelo é interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês a partir da genealogia de Jesus, né? A gente vê a genealogia de Jesus, os nomes das pessoas que estão lá. Então nós temos Moisés como o legislador, o grande profeta. Ele mesmo disse que viria um profeta maior do que ele. Ele recebe a instrução, a lei do Senhor, no monte. Jesus dá a instrução também aos seus discípulos no monte. Depois nós vemos Jesus como profeta de Deus. Ele disse que não falava de si mesmo, falava do Pai, né? Revelando a palavra ao povo. Nós vemos também o maná, o pão vivo que desce do céu. É o pão que desce do céu e alimenta o povo. Jesus também disse: eu sou o pão vivo que desce do céu. Mas Moisés, como o legislador e o guia do povo, aquele que instrui o profeta, quando Moisés morre, ele diz que vem um profeta maior do que ele, apontando para Cristo. Inclusive, Moisés e Cristo, né, são responsáveis pelas maiores religiões do mundo, né, entre elas o cristianismo e o judaísmo, como grandes profetas. No Novo Testamento, Jesus diz: examinais as Escrituras, porque Moisés e os profetas falam acerca de mim. Então, quando Moisés morre, quem lidera o povo de Israel? Josué. A palavra Josué é a mesma palavra Jesus em hebraico. A mesma palavra Jesus em hebraico é a palavra Josué. Ele é como um guerreiro que sai vencendo as nações. Apocalipse vai dizer que Jesus vem num cavalo branco vencendo e para vencer e conquistando as nações. Então Josué, de certa forma, prefigura aquilo que Cristo faria, como rei dos reis, senhor dos senhores, conquistando os reinos, conquistando os povos, ali no caso, na terra prometida, apontando para o futuro. É por isso que Paulo vai dizer aos Gálatas que em Cristo serão benditas todas as nações. Na descendência de Abraão seria bendita todas as nações. Então ele vem vencendo e para vencer, conquistando os povos. E depois disso, nós vemos, quando Josué morre, quem lidera as tribos de Israel? No livro de Juízes diz que eles consultam ao Senhor quem iria liderar a nação. Aí já não é mais uma pessoa, passa a ser uma tribo. A tribo de Judá deve liderar as tribos primeiro. E por que isso acontece? Porque nas promessas de Jacó aos seus filhos, de Judá viria os reis. De Judá viria os reis. Então você vê também nesse período a tribo de Judá liderando, porque aponta para
a descendência de Davi. Davi vem da tribo de Judá, Cristo vem da tribo de Judá. É por isso que quando vão crucificar Jesus, colocam uma placa lá dizendo Jesus, rei dos judeus. Porque da tribo de Judá viria os reis. E aí você tem Josué, ou Moisés como o modelo do profeta, o grande profeta, apontando para Cristo. Josué, um conquistador, o salvador, o líder do seu povo depois de Josué, de Moisés. Depois você tem a tribo de Israel. E aí você vai ter também alguns paralelos aí. Você vai ter Raabe sendo salva, né, nos dias de Josué. Raabe vai ser a mãe de Boaz, que resgata Ruth. E Raabe e Ruth fazem parte da genealogia de Jesus. Você lê lá em Mateus, né, no primeiro capítulo de Mateus. Aí você vai ter Raabe sendo resgatada, Ruth sendo resgatada por um descendente, por o filho de Raabe, Boaz, e gerando a descendência de Davi por meio dela, né? Aí você vai ter o avô de Davi, né? Você vai ter o pai de Davi, e depois você vai ter, apontando para Cristo, filho de Davi. Então, dentro da genealogia de Jesus entra duas estrangeiras. Raabe nos dias de Josué, Ruth nos dias de Juízo. E aí chega um outro padrão, um padrão de imagem, um padrão imagético de imagem, que nos revela um esboço interessante, que é o nascimento de Samuel. Nascimento de Samuel como precursor, como último juiz e precursor e último profeta daquele período lá. Como um pré... Ele anuncia, né, o precursor de Davi. Um precursor de Davi. Porque você tem um padrão. Vamos ver um padrão. Você tem a mãe de Samuel, Ana, estéril e idosa. Aí você tem o pai dele, é um sacerdote. O pai de Samuel é um sacerdote, também idoso. E aí você tem, no Novo Testamento, você tem Isabel, uma idosa, e o seu marido também, um sacerdote. Aí nasce Samuel, nasce no Novo Testamento João Batista, dessa relação. Num contexto de um rei legítimo, Herodes, no Novo Testamento, e Saul, que não era da tribo de Judá. Então no Antigo Testamento você tem o casal de idoso estéril, uma mulher idosa e um sacerdote, e nasce o precursor de Davi. No Novo Testamento você tem Isabel e o sacerdote, nasce o precursor de Jesus, João Batista como profeta. E aí você tem esse paralelo. Nesse período, Saul era rei, ou veio a ser rei legítimo antes de Davi. Aí você vê Herodes sendo rei ilegítimo antes de Jesus, do trono ou da linhagem de Davi. Então você tem esse padrão. No contexto de Samuel era para mostrar a linhagem que viria da dinastia de Davi. Depois de Davi, você tem outro padrão interessante. Você tem Salomão. Salomão é filho de Betseba, a mulher de Urias. E Jesus vem da linhagem de Salomão, mostrando que Deus redimiu também aquela relação na descendência de Salomão. Salomão como
o rei, o sábio, o conselheiro, né? Nas profecias de Isaías, Jesus vai ser o rei maravilhoso, conselheiro. Então, nós temos aí a imagem da linhagem de Davi. Já nos dias do cativeiro babilônico, após o cativeiro babilônico, a reestruturação da cidade, do templo, a reconstrução da cidade do templo, passa por Zorobabel e Salatiel, o Saltiel, como vai falar a palavra lá, que eles também entram na genealogia de Jesus. Então nós temos uma sequência no Antigo Testamento que apontam para a vinda do Messias, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Se Deus permitir, em breve eu vou trazer uma outra questão, alguns textos para a gente conferir, alguns detalhes do que aconteceu com a vida de Jesus pré-anunciado pelos profetas. Deus abençoe a todos. Uma boa tarde.